crianças! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Tayane. Tenho cabelo curto, escuro e hoje estou usando uma blusa num tom claro. Também tenho algumas tatuagens no meu braço. E estou gravando essa aula para vocês aqui, em um dos estúdios da Multirio. Um ambiente bem colorido, com vários itens de decoração e que até lembram uma sala de aula. A nossa aula de hoje eu vou falar sobre meios de transporte, comunicação e eu vou falar agora o nome da nossa aula. Vejam, conversando sobre meios de transporte e comunicação. Você conhece algum meio de transporte ou algum meio de comunicação? Eu aposto que sim, pois eles estão presentes no nosso dia a dia. Primeiro, nós vamos falar sobre os meios de transporte. A nossa vida acontece em alguns espaços. No nosso bairro, na nossa rua, nós estudamos às vezes no mesmo bairro em que moramos, ou às vezes bem distante. Alguém da família às vezes pode trabalhar bem longe, e aí, nesse momento, nós podemos utilizar os meios de transporte. Bem, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre e mostrar para vocês alguns exemplos. E depois eu vou querer saber quais vocês conhecem, tá legal? Os meios de transporte, eles são utilizados para poder locomover, transportar pessoas e também produtos ou matéria-prima. Vocês sabiam? Às vezes, alguns produtos vêm de um lugar bem distante, de outra cidade até. Vocês já repararam em algumas embalagens de produtos que utilizamos na cozinha ou então para limpeza? Diversas coisas. Vem escrito aonde aquele produto é produzido? Algumas vezes, esses produtos são produzidos bem distante, em outra cidade. E aí, o meio de transporte, seja caminhão, qualquer outro, ele ajuda a locomoção desses produtos ou matéria-prima. E também, como falamos no início, as pessoas utilizam esses meios de transporte para se locomover dentro do espaço de um país, cidade, bairro. Aí depende qual é o lugar que essa pessoa está saindo e quer chegar. Bem, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de meios de transporte. E nós vamos começar conversando sobre os meios de transporte terrestre, ou seja, aqueles transportes que acontecem na terra. Eu vou mostrar para vocês aqui no slide alguns exemplos. Vamos ver. Aqui estão alguns exemplos de transportes terrestres que acontecem em rodovias, ruas, estradas. Primeiro, nós temos o carro. Logo abaixo, nós temos bicicleta, no meio uma moto, lá em cima um ônibus e abaixo um caminhão. Aqui eu coloquei a imagem de um ônibus muito conhecido, o BRT. Ele surgiu, diria que recentemente, da forma como ele funciona. Ele foi idealizado para melhorar o transporte de várias pessoas ao mesmo tempo, de uma forma mais rápida. Com o crescimento das cidades, o aumento de números de veículos nas ruas fica cada vez mais difícil e demorado se locomover, não é mesmo? O BRT utiliza uma faixa exclusiva para ele. Sendo assim, evita o congestionamento, podendo chegar mais rápido ao destino. Aonde você estuda? É muito longe ou é pertinho da sua casa? Para chegar até a sua escola, você utiliza algum meio de transporte? Você utiliza uma moto, uma bicicleta? E aí, você usa algum meio de transporte? Depois eu vou querer saber. Quando preciso sair da minha casa e vir até aqui, o estúdio, gravar as aulas para vocês, eu preciso utilizar alguns meios de transporte. E aí, quando eles aparecerem, eu vou mostrar para vocês. Não são esses que apareceram até agora. Não são esses transportes terrestres que acontecem nas ruas, rodovias, estradas. Eu vou falar para vocês quando eles aparecerem. Agora, nós vamos conhecer outros meios de transporte terrestre, mas que acontecem através de trilhos. Vejam só alguns exemplos. Aí na tela estão aparecendo dois meios de transporte que acontecem sobre trilhos.
o trem e o metrô. Lembra que eu disse que quando aparecessem os meios de transporte que eu utilizei para vir até aqui o estúdio eu ia mostrar? Então, para chegar até aqui, eu utilizei o metrô. Mas vejam, aqui aparecem outros dois exemplos de meios de transporte que acontecem também sob trilhos, que é o bondinho de Santa Teresa e o VLT. Vocês já andaram de bondinho ou de VLT? Eu ainda não andei de VLT, mas assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou passear pela cidade andando de VLT. Agora, pode voltar aqui para mim que eu quero mostrar para vocês outros meios de transporte que existem. Mas agora, nós não vamos falar mais sobre os meios de transporte terrestres. Nós vamos falar sobre os meios de transporte que acontecem na água. Os meios de transporte aquáticos, como já diz o nome. E eu vou colocar aqui os exemplos para vocês. Nós temos os que acontecem em meios fluviais, que são aqueles que acontecem em rios, e os marítimos, que acontecem nos mares. Nós temos aqui os exemplos: um navio, um barco, uma canoa e um navio de carga. Lembra que eu falei lá no início da nossa aula que os meios de transporte também facilitam na hora de locomover, de deslocar produtos e matérias-primas? Então, o navio de carga, como o nome já diz, ele além de transportar pessoas, também transporta, a maioria que ele transporta, são as cargas. E agora eu vou mostrar para vocês uma foto, a foto de uma barca. Vejam só, as barcas aqui no Rio de Janeiro costumam navegar pela Baía de Guanabara. Eu já andei algumas vezes de barca, mas não é um transporte que eu utilizo com muita frequência. Geralmente eu utilizo ônibus, carro, metrô e trem. E você, perto de onde você mora, o que você costuma utilizar? Moto, trem, ônibus? Existem diversas possibilidades, não é mesmo? E agora eu vou falar sobre outro tipo de transporte, o transporte aéreo. Como o nome já diz, e você já deve estar suspeitando, esse transporte acontece no ar. Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de transportes aéreos: o avião, o helicóptero, o balão e o drone. Vocês devem estar estranhando um drone aqui nessa imagem, não é mesmo? Então, o drone, ele é utilizado muitas vezes para transportar, locomover produtos, objetos ou até mesmo matéria-prima. E agora que nós conhecemos alguns meios de transporte, eu quero falar sobre outra coisa que facilita muito o nosso dia a dia. E já estava também lá no início do nome da nossa aula. Você lembra? Nós vamos falar agora sobre os meios de comunicação. Os meios de transporte nos ajudam na locomoção. E agora, os meios de comunicação podem nos ajudar a nos comunicar com outras pessoas que estão bem distantes, não é mesmo? Às vezes, nós podemos precisar falar com uma pessoa que mora em outro país. Imaginem só, os meios de comunicação nos ajudam nessa hora. E eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês, vejam. Aqui eu trouxe os meios de comunicação que acontecem de forma escrita. Tem o jornal, a revista, a famosa e tão utilizada mensagem de texto, cartas e livro. Atualmente, é muito difícil conhecermos pessoas que enviam cartas, não é mesmo? Mas antigamente, enviar cartas era a forma mais fácil de se comunicar com pessoas que moravam distante. Hoje em dia, nós utilizamos mais mensagens de texto. Nós também vamos ver outros meios de comunicação que acontecem sem ser de forma escrita. Vejam, esses meios de comunicação, eles acontecem através da voz. É o telefone, o celular, podcast e rádio. O celular surgiu há pouco tempo, uns 30 anos em média. E ele também nos permite fazer ligações para lugares super distantes.
Hoje em dia, existem também os podcasts, que é quase que um rádio, só que bem mais moderno. Nos podcasts, nós podemos fazer escolhas mais específicas do que queremos ouvir e a hora que queremos ouvir. E como eu trouxe também, o convencional rádio. Agora eu vou mostrar um exemplo de meio de comunicação visual. Vejam aí se vocês utilizam no dia a dia de vocês. É a televisão. A televisão é um meio de comunicação muito popular. Através dela, informações são transmitidas para várias pessoas. Aqui também nós temos o computador, a internet e o celular. A internet é um dos meios de comunicação mais utilizados nos dias de hoje. Utilizamos ela em celulares, computadores, tablets. E então, deu para conhecer alguns meios de comunicação? E você, utiliza celular, televisão? Você está assistindo essa aula por qual meio de comunicação? Pela televisão, pelo celular, pelo tablet? Bem, agora nós vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos brincar e relembrar alguns meios de transportes que nós falamos lá no início da aula. Você já brincou de cruzadinha? Ainda não? Não tem problema. Eu vou explicar como é que a gente brinca. Vou colocar aqui na tela e vou conversando com vocês. Vejam. Aqui eu trouxe a cruzadinha dos meios de transporte. Dentro desse quadradinho, eu tenho as dicas. E também tenho as imagens que nos dão pistas de qual meio de transporte estamos falando. Número 1. Sou um meio de transporte terrestre e posso levar muitas pessoas à escola, trabalho ou viagens. Lá em cima eu também tenho a imagem desse meio de transporte. E aí nós precisamos colocar cada letra que compõe essa palavra dentro de um quadradinho. Vocês já sabem a resposta, não é mesmo? Nós estamos falando do ônibus. E aí eu preciso escrever essa palavrinha em cada quadradinho aí. Vamos começar escrevendo a palavra ônibus. Letra O com acento circunflexo, N, I, B, U e S. Pronto, já escrevemos a palavra ônibus. Agora vamos para a dica número 2. Nós vamos escrever uma outra palavra, o nome de outro meio de transporte. Sou um meio de transporte aquático. Posso ser de carga ou só de levar pessoas para passear. E aí, crianças, de qual meio de transporte nós estamos falando? Tem uma imagem ali que já nos dá a resposta, não é mesmo? Nós estamos falando do navio. E agora nós precisamos escrever essa palavra. Bem, mas nós já temos a primeira letra, a letra inicial da palavra navio, não é mesmo? Ela já está ali, então eu vou para a segunda letra. Nós já temos a letra N, agora eu preciso colocar a letra A, formando a sílaba na, V, I e O. Agora sim eu escrevi a palavra navio. Vamos agora descobrir o nome do terceiro meio de transporte. Sou um meio de transporte aéreo. Posso transportar cargas ou pessoas. A viagem comigo pode ser muito mais rápida. E aí, crianças, com essa imagem, vocês já devem saber de qual meio de transporte eu estou falando. Eu estou falando do avião. Mas prestem atenção, nós já temos uma letrinha ali no meio e nós precisamos completar com as outras. Avião começa com que letra? Isso mesmo, com a letra A. Depois eu vou completar com as outras letras para escrever essa palavra. V, o I. Já temos A com tio e O. E agora sim escrevemos a palavra avião. Na aula de hoje, nós conversamos sobre meios de transporte e meios de comunicação. Inclusive, nós acabamos de montar a nossa cruzadinha com os meios de transporte. Mas vocês ficaram achando que não ia ter uma brincadeira, um desafio sobre os meios de comunicação? Então, eu deixei como desafio da nossa aula de hoje. E eu tenho certeza que você vai acertar tudinho. Vou colocar o desafio aqui na tela. Complete a adivinha dos meios de comunicação. Escreva as respostas em seu caderno. 1. Mensagem escrita recebida pelos correios. Nós temos
cada tracinho onde você vai escrever a letra, mas já temos algumas letras ali. Então, você vai precisar ter bastante atenção na hora de completar para formar essa palavra. 2. Com ele, podemos ouvir notícias e músicas. 3. Com ela, podemos ver noticiários, desenhos e novelas. Bom, ficou bem fácil, não é mesmo? E como eu sei que você prestou bastante atenção nessa aula, você vai conseguir responder essas 3 perguntinhas. A nossa aula já está chegando ao final, mas eu fico aguardando a companhia de vocês nas nossas próximas aulas. Vê se não perde a hora, hein? Beijos e tchau, tchau!